Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, São Francisco de Sales, São João Bosco, podem sentar-se. No Evangelho de hoje, nós vemos uma das mais terríveis cenas que um homem pode ver. Jesus, entrando na cidade de Naim, se depara com o enterro de um jovem e vê uma mãe de filho único e viúva desolada por enterrar seu próprio filho. Diante de uma cena dessa, é quase impossível, ao menos para um homem normal, não se comover. Mesmo um homem pervertido e maldoso se deixa tocar diante de um fato tão brutal como esse. Logo, não é de se espantar que nosso Senhor, vendo a viúva, sentiu compaixão. E diante disso, ele logo procurou consolá-la, operando um de seus maiores milagres, que foi a ressurreição de um morto. Vale a pena ressaltar que essa foi a primeira das 3 vezes que nosso Senhor ressuscitou um morto. O sofrimento da viúva comoveu o coração de Jesus e o moveu a fazer algo por ela. Como eu disse, diante de um tal sofrimento, é até fácil de entender essa ação de nosso Senhor. Sobretudo porque, diante desse sofrimento, muito possivelmente, nosso Senhor lembrou da sua Santa Mãe, que seria, aos pés da cruz, uma viúva que perderia seu filho único. Vendo o tamanho sofrimento, nosso Senhor não podia ficar indiferente. Mas será que para comover o coração de nosso Senhor é necessário sofrer tanto? Será que diante dos nossos sofrimentos, que são verdadeiros sofrimentos, mas que às vezes não se comparam com o tamanho sofrimento da viúva, nosso Senhor é indiferente? Para entender essa permissão divina diante do sofrimento, 2 coisas são necessárias. A primeira é entender que nessa vida não há nada de mais certo que nós morreremos e que nós sofreremos. É impossível passar por essa vida sem sofrer alguma coisa. É verdade que nem todos sofrem igual e da mesma maneira. Alguns sofrem muito mais do que outros. Alguns sofrem com doenças, outros com perdas, com cansaços e decepções, outros com humilhações e etc. Mas todos nós sofremos ao menos alguma coisa nessa vida. E muitas vezes, diante desses sofrimentos, nós nos sentimos sozinhos e até abandonados por Deus, como se Ele estivesse indiferente diante da nossa dificuldade. Então, para entender o porquê Deus age assim, é necessário entender a necessidade e a excelência do sofrimento. A primeira coisa é que Deus não é e não pode ser indiferente diante dos nossos sofrimentos. E que Ele não nos abandona quando sofremos. Deus é pura bondade, puro amor. Logo, diante do sofrimento, Deus não se faz indiferente e não se retira. Aliás, como um Deus que desceu do céu e morreu por nós, poderia ser indiferente com nós? Na verdade, é por bondade que Deus permite o sofrimento, para que os homens possam tirar um bem maior. O sofrimento é necessário para o homem de 2 maneiras. A primeira, para reparar o pecado. O pecado causou uma desordem e desequilíbrio entre o homem e a justiça divina. Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu santo sacrifício na cruz, restabeleceu essa ordem. Mas o homem, infelizmente, mesmo depois da redenção, não cessou de pecar. E pelos seus pecados, ele continua abalando, de certa forma, essa relação que existe entre o homem e a justiça divina. Logo, o homem, porque Deus quer que ele participe também da obra da redenção, deve satisfazer a justiça divina da mesma maneira que nosso Senhor o fez, ou seja, pelo sofrimento.
É por isso que São Paulo disse que o que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne. Ou seja, sofrer com Cristo e por Cristo. O sofrimento é ainda necessário para a santificação da nossa alma. Nossa santificação consiste na nossa incorporação ao Cristo, ou seja, na nossa cristificação. O santo, ou seja, o verdadeiro católico, é um outro Cristo. Ele é uma fiel reprodução de nosso Senhor. E para imitar nosso Senhor, é necessário segui-lo, como ele mesmo diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É necessário para aquele que quer se santificar, abraçar o sofrimento, carregar sua cruz, subir até o Calvário com nosso Senhor, para deixar-se crucificar ao lado de Jesus. Não existe outro caminho para a santificação que não seja esse. Escutem o que diz São João da Cruz, um grande amigo do sofrimento. Se em algum tempo alguém quiser persuadi-lo a seguir alguma doutrina de liberdades e facilidades, não lhe dê crédito nem abrace, ainda que ela seja confirmada com milagres. Dê antes preferência à penitência e ao amor desapegado de todas as coisas, e não busque a Cristo sem a cruz. Em outras palavras, se vocês querem ser santos, abracem a cruz e saibam sofrer. É assim que nós devemos nos santificar e parecer com nosso Senhor. Logo, não é indiferença de Deus permitir o sofrimento. Muito pelo contrário, é bondade. É para que possamos reparar nossos pecados nessa vida e para que sejamos mais santos. E é daí que vem toda a vantagem do sofrimento. Já que o sofrimento nessa vida é inevitável, como eu disse, é necessário saber sofrer e tirar vantagens dos sofrimentos. E as vantagens do sofrimento são muitas. Por exemplo, o sofrimento servirá para a purificação da nossa alma, tão apegada nas coisas terrenas. Diante do sofrimento, a alma vê o quanto é vil as coisas e as pessoas desse mundo. Ela levanta os olhos para o céu e aprende a desprezar as coisas do mundo. Ela percebe que o único consolo está em Deus. O sofrimento serve ainda para submeter a carne ao espírito. Por isso é necessário se impor certas mortificações. Nós sabemos bem que quanto mais comodidades nós damos à carne, mais ela nos pede. Logo, o sofrimento, as mortificações voluntárias, nos ajudará a estabelecer a ordem entre a carne e o espírito. O sofrimento ainda nos fará semelhantes a Jesus e Maria, que sofreram profundamente nessa vida. Também é pelo sofrimento que nós nos tornaremos verdadeiros apóstolos de Cristo. O sofrimento tudo alcança de Deus. Por exemplo, no Evangelho de hoje, o sofrimento da viúva alcançou a graça da ressurreição do seu filho. E quantos sofrimentos não alcançam graças ainda maiores, como a ressurreição da alma de um pecador? Como foi o caso de Santa Mônica, que pelos seus sofrimentos e suas lágrimas alcançou de Deus a conversão de seu filho, Santo Agostinho. E quantas pessoas não se convertem somente pelo sofrimento? Do sofrimento nós podemos e devemos tirar muitas vantagens. E diante disso, da necessidade e das vantagens do sofrimento, é impossível dizer que nosso Senhor é indiferente aos nossos sofrimentos. Longe disso. Mesmo se Ele não acaba com o nosso sofrimento, ao menos da maneira que nós queremos e no tempo que nós queremos, como Ele fez com a viúva de Naim, nosso Senhor permite o sofrimento para o nosso bem. E Ele não nos abandona. É pela graça de Deus e somente por ela que nós temos forças para suportar os sofrimentos que passamos. Então, quando nós nos sentimos abandonados no sofrimento, lembremos que Deus está presente, que é a graça de Deus que nos conforta e nos suporta.
Feliz é o homem que sabe sofrer. Muito agrada a Deus e muito bem faz a Ele mesmo. E para saber sofrer, é necessário saber o porquê sofremos. E nós sofremos por amor a Deus. E se sofremos mesmo por amor a Deus, todo sofrimento se torna doce. Não que o sofrimento se torna fácil, o sofrimento nunca será fácil, mas sofrer por amor a Deus tem um gosto de céu. Porque todo sofrimento só é permitido em vista de um bem maior. Por isso, diante do sofrimento, não digamos, por que eu, Senhor? Mas, obrigado, Senhor. Diante do sofrimento, mais vale se afirmar o quanto Deus nos ama e que Ele não nos abandona, do que murmurar e perder todo o mérito. Sobretudo, diante do sofrimento, basta ver e olhar o sagrado coração de Jesus, que tanto amou e ama os homens e que não pode ser indiferente a nenhum sofrimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.